Lula resolveu botar o dedo nesse problema. Porque não adianta, com juro real de 8%, não vai ter investimento no Brasil. Ah, mas não tem investimento? Investimento produtivo, não. Investimento produtivo, não. Vira o regime dos chamados rentistas. Põe dinheiro lá que ele rende, não precisa fazer nada. Investimento é risco também. Agora, com esse juro aí, não vai acontecer. Até porque investidores, Bob Furuia, também tem que tomar dinheiro para investir em determinada coisa. Com juros nessa altura, ninguém toma. Para quê? Vai quebrar. Vai quebrar, vale bem. Não tem economia que dê conta disso. O que é que vai ser tão rentável, que atividade ele vai investir que é tão rentável que consiga compensar esse troço? Não tem. Ah, mas o Lula apanhou, olha, foi tratado como se fosse um cão. Onde já se viu e tal. Roberto Campos Neto transformado em herói. E como ele tem boa pinta, fala manso e tal, e não sei o quê, às vezes as pessoas não prestam atenção naquilo que é dito quando a pessoa é assim, né? Então, virou um herói. No dia seguinte à sua atuação no Roda Viva, meu Deus do céu, nós tínhamos o genro, se criou-se o grande genro do Brasil, que moço educado, que não sei o quê, e olha, ele estendeu bandeira branca para o Haddad, e não sei o quê. Como é que é Banco Central estendendo bandeira branca para governo federal? Isso aí não é uma inversão de valores, quando menos. Nós perdemos noção, inclusive, de como é que se conforma o Estado brasileiro. O Banco Central é um órgão do Executivo. Ele tem autonomia operacional, mas ele é um órgão do Executivo. Mas hoje as coisas mudaram um pouco de figura. Bob Furuia, vale bem. Essas coisas aqui vocês já sabiam, eu só fiz ali um resumo dos capítulos anteriores. Vamos agora à coisa do dia. Hoje as coisas mudaram um pouquinho. Existem 3 grandes caras no mercado, muito respeitados, que lideram gestoras que juntas têm 100 bilhões de ativos, né? Não são delas, elas administram 100 bilhões em ativos. O Rogério Xavier, da SPX Capital, o Luiz Stulberger, desculpa aí, Luiz, Stulberger, né? Tá sempre na imprensa, nossa, do Fundo Verde, e o André Jakurski, da JGP Investimentos. E eles participaram daquele seminário que está tendo no BTG Pactual, né? E disseram com todas as letras o seguinte, eu vou pegar aqui no caso o que disse o Xavier. Não dá para perseguir esta meta, acho simplesmente que os juros reais no Brasil são impressionantemente altos e o país não vai dar certo com esses juros. Ele diz mais, se tem uma reunião a cada ano em junho para reavaliar as metas de inflação, por que é um dogma tão grande corrigir? Né? E aí ele fala que os mesmos analistas que agora dizem que não dá para mudar o que ele chamou de esse guidance, né, essa orientação, o mercado financeiro gosta de falar em inglês, né, essa orientação, são os mesmos analistas que chegaram a propor juro zero no Brasil. E o juro no Brasil ficou negativo durante um tempo, 2%, bem abaixo da inflação. E isso também foi um problema. Isso também foi uma barbeiragem do Banco Central. O fato é que essas 3 pessoas estão dizendo que é preciso rever a meta de inflação. O Xavier lembra que com meta de 3,25, a meta de 3,25, ele diz que o governo Bolsonaro nunca ficou abaixo de 6 da inflação. Aí ele falou, que adianta buscar 3,25 e entregar 6?
Porque aí você tem uma política monetária, eleva juro para ver se a inflação baixa, o juro fica lá no alto e a inflação não baixa. Porque se você tem uma meta também um pouco mais suave, você pode ser mais suave, eventualmente, na administração da taxa de juros. O Stuhlberger criticou, inclusive, o governo Bolsonaro. Ele afirmou que o Brasil, nos últimos 2 anos, teve uma involução com políticas de curto prazo com efeito permanente de endividamento público. Aí ele citou o caso das PECs que foram aprovadas, né? E disse, no governo Bolsonaro, inclusive PECs na beira da eleição, ele disse, e o Brasil precisa pensar no longo prazo. Bom, eu, por exemplo, discordei muito das críticas que o Stuhlberg fez à PEC da transição. Ele estava nos jornais todos os dias, e os jornais gostam dele, estava nos jornais todos os dias criticando a PEC da transição. Acho que foi uma crítica absolutamente injusta e impossível. Mas, ok. Aí outra coisa. Agora, o que eu quero notar é o seguinte, e eu vou escrever a respeito disso. Com absoluta certeza, o tratamento que se vai dispensar, que a imprensa vai dispensar, ao Xavier, ao Stuhlberg e ao Jakurski, será um tratamento respeitoso. E é bom que seja. Como eu estou fazendo aqui agora, é um tratamento respeitoso. E não é só porque eu concordo que a meta tem de mudar e tal. Até porque mesmo isso é polêmico. Por exemplo, André Lara Rezende fala, a meta, por que deixar como está a meta? O problema é a política de juros. Mas se a meta tem de ser alguma coisa com alguma seriedade, se o mercado diz que a meta tem de ter seriedade, como é que pode ter seriedade o que já se sabe que não será cumprido? Hein, Vólio Bene? Hein, Bob Furuia? Isso fica me lembrando aqueles pais excessivamente rígidos que propõem, que assim, diz para os seus filhos, aqui a regra é a seguinte, põe uma regra impossível de ser cumprida, os filhos vão desrespeitar a regra, mas ele faz questão de não saber. Sabe por quê? Porque ele pensa assim, como eu cansei de ler esses dias, se eu relaxo a regra, aí eles vão querer fazer ainda mais. Ou seja, a regra não existe, ela é só um fetiche, ela é só um... presta para nada. O pai passa por um pai severo, sabendo que a lambança está correndo solta. A tendência é que pais um pouco mais liberais, que abram uma conversa com seus filhos, consigam ter mais controle, inclusive, e saber mais o que esses filhos estão fazendo. Em regra, não quer dizer que seja sempre assim, mas em regra sim. Não, claro, também não é para cair no pé na jaca, né, Bob Furuia? Não é assim, não vamos ter meta nenhuma, vai ser uma esculhambação, isso na economia. E na família, senta aí, filho, vamos puxar um fumo junto aí, como é que é esse negócio? E aí, tá pegando muita menina, tá pegando muito menino, conta pro pai aí como é que é. Isso não é pai, isso é um palhaço. Aliás, eu suspeito que se eu tivesse um pai e uma mãe assim, eu fugiria de casa. Porque o pai existe, a mãe existe também para botar limites. Claro. Agora, insisto, existe um comportamento ideal ali, né, médio, que dialoga. Se o Banco Central ficar brincando de meta de 3,25, sabendo que a inflação vai ficar 6, o que é isso? Aí fala, não podemos mudar porque senão o mercado... Eles estão falando que tem que mudar a meta. E não que o Xavier gosta. O Xavier disse que, por enquanto, o governo não apresentou ainda os marcos fiscais, que precisa ter marcos fiscais para ter confiança, etc. Né? Então não é que ele está apoiando o governo. O que eu estou falando é outra coisa. Eu não estou nem...
Eu não estou nem concordando e nem desconcordando e nem discordando e nem de nada. Eu estou aqui a dizer que esses 3 nomões do mercado, muito especialmente o Stuhlberg, que a gente nota, eu sei o que ele pensa, eu até sei quando... Dá até para saber quando foi ele que passou a análise para alguns jornalistas econômicos. O Bob Furui, as análises têm DNA, tem pedigree. Dá para saber. Você falou com o Stuhlberg hoje. Então, muito respeitado. Assim, jornalistas, sem qualquer ironia, é um fato. Eu quero saber, vão ser tratados? Alguém vai chamá-los de populistas? Alguém vai falar que são insanos? Que estão querendo lambança? Que estão querendo desestruturar aquilo que deu certo? Se tivesse dado certo. Vai? Não, não vai. E sabe o que isso aponta? Eu já escrevi a respeito, eu me antecipei nesse papo. Ai, como você é esperto, mas eu me antecipei nesse papo. Sabe o que significa? Que uma parte considerável, inclusive da imprensa, tenta desautorizar a política, o papel dos políticos e as funções que são próprias do Estado brasileiro. Sim. Né? Isso ganhou muita força, obviamente, com o negócio da Lava Jato. Político não presta, só quer nos enrolar. Assim, eu estou cansado de ver jornalista tratar político, chamar político de essa gente. Essa gente. Como se fosse a escória e como se a gente não tivesse que lidar com eles. Claro, nem toda gente é gente igual, né, Bob Furui? Quando é essa gente com a qual a gente concorda, aí são pessoas boas. Mas se é gente de qual a gente discorda, é essa gente. E deixando claro, hein, eu sempre falo aqui de pessoas que estão do lado de cada linha, isto é, que estão militando na democracia. Porque aqueles que estão do lado de lá da democracia, aí eu também chamo de essa gente, mas eles estão do lado de lá da democracia. O Lula está do lado de cá da democracia. Ele é presidente da República. Ele tem o direito de opinar, ele tem o direito de falar. E finalmente, porque eu quero avançar que tem muita coisa, olha, eu continuo aqui, o meu desafio continua, o meu e o de muita gente. Eu quero saber por que é que nós temos os juros mais altos do planeta. Até agora ninguém se aventurou a explicar. Ficou todo mundo incensando o Roberto Campos Neto. Oh, que maravilha, Roberto Campos Neto, oh meu Deus, ai, como eu queria que ele fosse genro, da não sei quem, oh meu Deus, que moço educado, tal, olha só como ele fala baixo, e tal. Agora, por que é que nós temos os juros mais altos do planeta? Ah, questão fiscal, a dívida, está demonstrado que não. E acho também que tem muita gente ousada para atacar o Lula, né? Porque, vamos atacar o Lula, político mesmo, eles atacam. Contestem o André Lara Rezende abertamente. Não é que eu estou usando o André aqui como escudo, não é isso, eu não preciso disso. Desde quando eu precisei que alguém endossasse meu ponto de vista para expressar? Não preciso. Eu sou todo caetanista nisso. Em algumas coisas é vertigem visionária que não carece de seguidor, como está Nu com a Minha Música, que nós já tocamos aqui. Né? Então vislumbro certas coisas de onde estou, como ele canta, né? Vislumbro certas coisas de onde estou. Então não preciso. Agora, ele tem um embasamento técnico, o seu trabalho acadêmico é a inflação, ele tem o plano real no currículo? Não é? E ele está falando coisas. E tem gente que está querendo
fazendo de conta que não falou ou simplesmente desqualificar pelas costas. Chama para o debate. Chama para o debate. Vejo uma trilha clara para o meu Brasil, apesar da dor. Vertigem visionária. Vertigem visionária que não carece de seguidor. Nu com a minha música, fora isso, somente amor. Vislumbro certas coisas de onde estou. Ah, isso. Tá aí. Então agora é o seguinte. E insisto. Não são governistas. O Stuhlberg, por exemplo, reitero, tentou fazer picadinho da PEC. E acho que ele estava errado nisso. Mas eu quero saber se serão tratados agora como párias porque defenderam a revisão da meta da inflação. Vai ficar chato para a turminha da quinta série. Turminha da quinta série. Que resolveu fazer chacrinha, tentando impedir um presidente de ter uma opinião que lhe cabe ter. Que lhe foi conferido, inclusive, esse direito pelo mandato que tem. Dentro da regra do jogo democrático. Falei? Vamos lá, Valentes. Vamos lá, Valentes. Aquele colunista vai falar que esses três aqui vieram lá da Vila Euclides? Não, Bob Furui, eles vieram de ambientes mais nobres que a Vila Euclides. Portanto, eles podem ter essa opinião, viu, Bob Furui? Viu, Vole Bene? Pessoas de fino trato. Não é aquele 9 dedos que veio lá da Vila Euclides. Enquanto o Brasil não sair dessa lama do preconceito que tenta excluir o povo da equação econômica, não há saída boa. E isso é o que há de mais liberal no pensamento econômico. Né? O problema no Brasil é que tem gente que pensa que é aristocrata. Da velha aristocracia.